Olá! A gente hoje vai fazer a conversa com o Felipe da MRV e a gente vai falar sobre uma série de assuntos. Aos poucos, cada um vai entrando. A gente vai agradecendo todo mundo que está aqui. A Bianca está aqui, obrigada. É uma alegria muito grande porque é um momento da gente pensar como que a gente pode se ajudar. E às vezes a gente tem referências de empresas que são pequenas e a gente aprende com elas, mas como será que são as inovações nas empresas grandes? A gente tem hoje a possibilidade de aprender sobre isso e eu vou estar feliz da vida de poder dividir isso com todo mundo e incentivar que o maior número de pessoas se reinvente nesse período. Quero agradecer aqui quem está entrando. Eu estou esperando o Felipe entrar. Ai, desconectei o meu fone. São acidentes que acontecem. Aos poucos a gente vai aguardando o Felipe entrar e aí a gente já começa. O Felipe ele tá de férias e mesmo assim ele aceitou de participar com a gente, né? Incrível. Ó o Felipe aí. Falando nele, eu vou te convidar, tá, Felipe? Já vou te colocar aqui. Aí a gente já começa para a gente aproveitar o nosso tempo, que tem tanto assunto. Nossa, eu já falei com o Felipe e fico assim, nossa, dava para ficar tempos e tempos falando com ele. Aê, tudo bem? Deu certo? Tudo bem, deu certo, graças a Deus, deu certo. Ai, que Tudo bom, ótimo. tudo bom. Tava falando Que de ótimo. você que você está de férias e que é uma Sim, alegria de você poder, mesmo assim, estar de férias e abrir esse espaço. Então, eu quero primeiro te agradecer demais. E para quem não me conhece, eu sou Flávia Fonseca, sou fundadora da gestão TI for You e aqui a gente reinventa os negócios e adapta as tecnologias que são necessárias para cada momento de reinvenção. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo ao longo da semana toda, maratonas de inovação na crise. Eu quero que todo mundo aprenda com você, como eu já estou aprendendo. que E eu isso. queria que você se apresentasse e contasse para gente como que está sendo esse momento que para vocês estão vendendo apartamento online, né? Sim, sim. Então eu queria que você já começasse contando um pouco desse grande desafio, porque é uma novidade para muita gente. Sim, é uma novidade. Bom, prazer a todos, meu nome é Felipe. É um prazer enorme agradecer já o convite, Flávia. A gente conversou pouco que a gente conversou, me identifiquei muito com você. É Que muito bom! bacana conversar com pessoas que a gente já tem certa sinergia, né? Bom, me apresentando, eu sou formado em administração de empresa, né? Eu fiz Tá alguns de cursos na área férias de, e tá tô de férias, trabalhando. fiz alguns voltado muito para a área de gestão de projetos, né? Essa questão toda do gerenciamento de projetos. Agora eu estou reinventando, voltei a estudar, estou fazendo pós agora em marketing digital, que tem tudo a ver com o cenário agora, marketing digital e inovação. Estou também, né, com alguns desafios na área de mestrado, de inovação. Então, por muito tempo eu fui consultor de projetos, implantação de projetos Master SAF. Então, por 7 anos eu fui trabalhar na área de consultoria. Trabalhei em algumas empresas grandes do Brasil, né? Fiat, também, Locamérica, Líder Táxi Felipe, Aéreo, você é top. Quem não MRV. percebeu? Quem não E aí, assim, percebeu? a gente estamos aí, né? A gente sempre procurando coisas novas e essa questão de reinventar. Eu quero Bom, só falar uma coisa, desculpa te interromper, mas é porque eu já comentei com ele. Eu quero agradecer todo mundo que está entrando, que está assinando aqui. Mauro, o pessoal da Arquitetura Mais, João, Vini, tem bastante gente que está aqui, eu não consigo dizer o nome de todo mundo, mas uma coisa que eu falei para o Felipe e que eu quero trazer para todo mundo, ele fez questão de trazer até essa parte de experiência de outras empresas, formação. Mas independente de tudo isso, eu vejo que você tem uma coisa que é legal de contar para todo mundo, que é assim, às vezes a gente acha que a inovação é uma capacidade técnica, são cursos que a gente fez, é o certificado de Harvard que você tem ou que você não tem.
E eu vejo que está muito mais no comportamento. É o comportamento inovador e que isso você tem de sobra, Felipe. É muito Obrigado. legal de ver esse tipo de coisa, tá? Eu fico empolgado com o tema de inovação. Vou fazer 7 anos na MRV Engenharia nos próximos meses, e tem pouco tempo que eu entrei, né, nessa área de inovação. E foi um choque muito grande, porque é, é muita coisa nova que está acontecendo no mercado atualmente. Então, toda reunião era praticamente uma aula que eu tive. Né? Eu costumo dizer que aprendendo na prática, né, a gente consegue assimilar melhor. Então, toda reunião que tinha, seja com a equipe do projeto, ou seja, né, com o fornecedor ou com uma startup, então a gente acaba adquirindo novos conhecimentos, né? A nossa bagagem cultural, ela é sempre, a gente está sempre colocando um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento, que é exatamente isso que a gente precisa para desenvolver uma nova etapa na nossa vida. Então, esse momento de transformação, ele está sendo muito, acho que para todos nós nesse momento, essa questão da separação de todos, né? Esse período, cada um na sua casa. E, assim, o que eu tenho para dizer nesse cenário é nós, da MRV, eu posso dizer eu, particularmente, eu fico muito realizado porque o conceito hoje é estar em casa é estar seguro. Né? Então, você estar no seu lar é você estar seguro. E o que a gente faz, porque eu faço todos os dias, enquanto eu trabalho na MRV, é tentar realizar o sonho do meu cliente, seja uma pequena contribuição minha, uma pequena contribuição do meu colega, mas é uma grande contribuição para o meu cliente, que é estar seguro. Hoje acontece muito isso. Então, esse isolamento social hoje, a gente tem aprendido muito. Eu aprendi muito, embora eu esteja nas férias, né, com relação a trabalho, mas eu estou procurando me conhecer melhor, né, aprender, ao aprendizado. Essa questão do aprendizado contínuo hoje, da atualidade, ele é fundamental para a gente sempre estar querendo proporcionar o melhor para nós, para a nossa vida, para o nosso trabalho e principalmente para a nossa empresa, a empresa que eu amo trabalhar. Que legal, Então, a gente assim, eu sente adoro isso, trabalhar. a gente sente. Uma coisa que eu vi até, só para a gente tentar responder, que todo mundo está curioso, eu vi bastante que a MRV ela está focada em comodidade, conveniência, né? Você Sim, falou de levar segurança, né? De alguma forma temos também, porque isso. é um lar, um teto, uma coisa que você se sinta bem de estar ali dentro, é sempre algo que a gente busca, né? É um sonho de todo mundo. E a gente vê que eles, assim, vocês estão com uma abordagem, uma Muito. história, né? Está sendo noticiado da venda de apartamento online e Sim, que vocês estão lucrando durante esse período, enquanto muita gente está com dificuldade de ter algum faturamento. Como sim. que foi esse projeto de vender apartamento online? Começou agora na crise? Como que foi isso? Bom, esse projeto, né, um projeto direcionado pela diretoria da MRV, executiva da MRV, é um projeto que já tem aí, acredito eu, com cerca de 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, desde dos primeiros definições do que seria, né, a digitalização, né, da venda de apartamentos. Bom, a gente passou por um processo muito interessante, que era digitalizar o processo de venda de tal forma que seja uma forma mais fácil do meu cliente adquirir o nosso produto, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, os canais, né, de comunicação da MRV, a gente tem os processos muito bem detalhados na questão do nosso cliente, né? Que é saber como que a gente vai ter o nosso cliente, a jornada do nosso cliente, a jornada dos dados do nosso cliente. Então, isso não foi de agora, isso partiu de um passado, De um onde a tempo. gente viu há um tempo que a gente viu que tem muita sinergia, né, com o futuro. E a gente está. A MRV ela é uma empresa que ela é referência para muitas coisas, e uma das coisas que ela é referência, que a gente pega muito, é a questão da inovação, está sempre à frente, Não, né? eu vi até, tem na matéria dizendo que a MRV, Tem para uma quem não matéria. sabe, está entre as 10 mais inovadoras do Sim. Brasil.
Os mais Então, isso desniveladores. você trazendo de que a venda de apartamento online não é uma coisa que começou agora, que já começou tem um tempo, mostra também de que ela estava já pensando à Já pensando frente. nisso à frente. Provavelmente, quando ela Exatamente. começou lá, todo mundo devia estar vendo assim: imagina, nunca ninguém vai querer. Eu até vejo muita gente falando assim: coisa cara não se vende na internet. Né? Esse não é o tipo de coisa que alguém um dia vai querer. Então, vocês já vinham quebrando essa barreira, que é Sim. muito legal de ter uma mente à frente, né? E como que está sendo assim? Como que é essa venda? Bom, teoricamente, assim, hoje existem os canais, né, direcionados para a MRV. Então, tem o site da MRV, www.mrv.com.br. No próprio site, o nosso cliente, né, ele já coloca qual que é a cidade de interesse, né? Ele já coloca alguns pré-requisitos para que o próprio sistema já direcione para as oportunidades próximas a ele. Então, o meu cliente ele já começa fazendo, né, uma busca. A gente sabe que o nosso cliente, muitas vezes, ele vai buscar na internet o máximo de informação, não só o nosso cliente, mas qualquer cliente hoje, antes de realizar uma compra, Aham. muitas vezes ele faz uma busca, né, na própria internet para entender, para saber escolher uma especificação que adequa melhor. E com base nisso, hoje o processo foi mais a questão da jornada de cliente de facilitar esta aquisição. Então você tem hoje através do site ou aplicativo, né, da Ah, MRV. tem um aplicativo Tem um também? aplicativo também. Lembrando que, né, toda a comunicação da empresa, existe a parte oficial da empresa de comunicação. Então, por exemplo, se Uhum. você vai no YouTube, digita MRV, tem um canal da MRV do YouTube. Se você é um fornecedor, por exemplo, e você quer ser, né, fornecedor da MRV, dentro do site ou do próprio aplicativo tem lá contato, né, institucional, contato, você pode ir lá e se cadastrar. É uma das dúvidas muito grandes que a gente temos muitas dúvidas em relação a isso, né? Quando a gente faz uma conexão nova, como que eu posso me conectar à MRV e principalmente do nosso cliente, né? Como que eu posso fazer comprar? Então hoje tem um aplicativo, Entendi. o aplicativo ele é bem didático, então ele fala qual é a cidade, a própria plataforma ela já faz um certo direcionamento, né, de acordo com a localidade, o produto, a faixa, e aí Tá. começa a jornada toda digital, né? Então ela começa com uma forma bem dinâmica, mas assim assertiva para o que o nosso cliente quer. Quando ele busca um empreendimento, ele Então já eu vou tem. tentar fazer umas perguntas que eu sei que as pessoas têm para facilitar da gente entender a venda online. Você já Ótimo. falou que a gente pode ir lá buscar, ver na nossa localidade quais apartamentos que estão perto. Eu já fiz o teste, tá, gente? Então Fez eu o estou teste? aqui só fazendo o passo Gostou? a passo para gente. Gostei, para gente conseguir perceber como funciona. Então você vai lá, coloca qual é a localidade que você está. Eu aqui estou em São Sim, Caetano, vejo quais apartamentos tem próximo, ele vai listar. De sim. acordo com a lista, a gente entra e é possível da gente fazer um tour virtual, não é? Sim, você faz um tour virtual, você vê umas imagens dentro do apartamento, da parte externa. Isso é mérito, assim, da equipe de TI que É uma desenvolveu. visão É uma externa visão e interna também. externa e interna. Então você consegue ver, por exemplo, algumas fotos, né, de como vai ficar o empreendimento, do entorno. Você tem um Google que ele aproxima, né, a imagem, né, que aproxima. Tem também algumas informações de proximidade, a escola próxima, shopping próximo, algumas coisas do tipo para Ah, que direcionar o meu legal. cliente aonde que ele está, né? Situar o nosso cliente aonde que ele está. Mas assim, isso como eu te disse, assim, um projeto que a primeira venda ocorreu em janeiro desse ano, se não me engano, foi o empreendimento Orion, a Fica primeira venda onde? online. Se não me engano, fica aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte mesmo. Ah, Ele é legal. daqui próximo. Então, serviu de certa forma, né, para a gente fazer uma melhoria, né? A gente está sempre melhorando os nossos processos e serviu para essa experimentação. E com base nisso, a gente tem muitos viés que tem por vir ainda de melhorias. Mas, assim, mérito total da equipe que trabalhou muito para chegar nesse ponto. Então, assim, foi Não, um isso é muito legal o que planejamento, você está falando. Então, foi começou a um. primeira venda em janeiro. Eu quero perguntar mais. Eu não estou Pode satisfeita perguntar. só com Pergunta. essa Vamos lá. informação, porque é muita dúvida. Vamos Então, lá. aí a gente faz o tour.
faz Aí o tour. depois que a gente faz o tour, a gente pode realmente já escolher como se a gente eliminasse a visita ao imóvel, né? Já Sim, você tem a opção pensando. de, você tem a opção também de ir na loja e ver um apartamento com realidade aumentada, tipo como se fosse um decorado. Então, na Se sua quiser cidade, também. se quiser, você pode, olha, eu quero agendar uma visita em uma loja e você chega lá, você vai ter um agendamento, você coloca o óculos e você, como se você estivesse dentro do apartamento. É fantástico a Eu já experiência. usei esse óculos, Você é já muito usou? legal. É fantástico. A Eu primeira vez que eu fiquei usei boba, foi eu não queria tirar, eu não queria acho mais que foi em tirar. 2018. Eu fiz a MRV, ela proporcionou para os funcionários essa experiência. Então a gente colocava os óculos, mas antes de colocar os óculos, a gente preenchia alguns questionários. Por exemplo, você gosta de pizza ou você gosta de sushi, comida japonesa? E quando você colocava o óculos, você entrava na sala e tinha lá uma refeição exatamente do prato que você escolheu, uma pizza, por exemplo. Nossa, que Você via legal. o apartamento decorado, é uma experiência enorme para o nosso cliente. Eu, trabalhando na MRV, eu pude vivenciar isso. Vamos dizer assim, uma experiência incrível. E outra experiência que eu tive também, incrível aqui dentro, foi quando a gente teve um programa interno que todos os funcionários foram conhecer um plantão de vendas e uma obra da MRV, justamente para você ter essa familiaridade, né? É, Saber tem do que se trata o empatia, né? produto, Saber como ter é que é o empatia com o ambiente, produto. né? Então, assim, eu achei fantástico na época. Falei, nossa, que legal, como que é isso, né? Trabalhar numa Isso para empresa que todos se os preocupa. funcionários ou só para quem era da Foi. área de inovação? Não. Foi para todos os funcionários. Na época eu ainda não era na área de inovação. Então, assim, para mim foi justamente para você verificar, né, qual é o meu trabalho hoje, olha o que ele vai gerar lá na frente, que é pensando Onde ele impacta, no né? Qual é o cliente, fim, né? qual é o fim. Então, isso foi fantástico, foi uma experiência única que eu tive. E além dessa experiência, eu tive a oportunidade também de fazer uma entrega Não, dos mas sonhos. segura aí, segura, Vamos porque a lá, gente tem que vai, entender ainda como é que é essa venda. vamos entender. A venda. Não, que eu gostei porque ele já me contou algumas coisas, são relíquias, ele não percebe que pra gente, assim, a gente fica de queixo Você vai caído. acelerar. É, não, mas tá ótimo. Aí você vai, a gente fez o tour virtual, a gente Fez o pode tour ter a virtual. possibilidade de agendar, colocar o óculos na loja. Aí depois a gente escolhe. Você me falou uma coisa legal, que se a gente vai fazendo o processo online, é possível de já preencher os dados e passar isso para uma aprovação de financiamento. Sim, Tudo isso já faz online, sem tudo precisar isso ir ao online. banco. Tudo isso online. Inclusive, assim, tem alguns projetos internos justamente para facilitar isso, né? Essa questão, o nosso cliente ele entra, ele, ele coloca qual que é a renda dele, tem alguns comprovantes, né? Algumas validações, e essa análise do crédito ela é feita de uma forma automatizada, né? Então tem essas etapas. Então, quando você vê de fora, né, que você acompanha como se fosse a esteira, o funil, a esteira de vendas, você consegue ver onde que cada cliente está, onde que ele parou, ou qual que é a dúvida, ou onde que está Não, naquele só de não momento. precisar ir no banco já é uma alegria imensa, Sim, porque quem já teve que aprovar exatamente. financiamento no banco Sim, sabe que tem assim, isso. gente, é uma novela, E né? E além aí uma disso, coisa, pode vai lá. falar. Além disso, tem a questão da assinatura do contrato digital também. Então, você tem. São etapinhas, né? Para você assinar, você tem que preencher alguns pré-requisitos de aprovação. E com base nisso, você consegue exatamente chegar naquele produto que você tem uma certa aderência, né? Que é uma possibilidade de compra. E assim, quando a gente. Eu estou falando isso porque tem isso, né, no YouTube, tem isso já foi noticiado, já tem muitas É, notícias, e toda vez que a gente vai, ou eu tenho uma interface com alguma startup, sempre as perguntas são geralmente essas, né? Como é que vocês fazem? Por quê? Como? Né? Já tem muito tempo que está sim. funcionando? Como é que. E aí a gente fala, não, a gente fez, a gente testou, a gente, né, nessa questão de sempre estar melhorando os processos, a gente conseguiu chegar em uma. A gente não, assim, a equipe, né? Lógico, nós, MRV, A todos, né? empresa Chegou toda, a né? empresa, chegou num patamar que o nosso cliente ele tem a opção, se ele quiser, ele consegue, ele pode pedir uma ajuda, né? De um gerente de comercial e aí intervir naquela dúvida, né? Que ele tirar aquela dúvida. Ou ele vai com o processo total digital, sem intervenção humana. Aí tem os
Gente, os caminhos para é muito trás. legal, É assim, muito porque legal. quando você passa ou lembra, né, da experiência que a gente teve de comprar apartamento, até conectando um pouco com o que o Igor falou na nossa primeira live, na segunda-feira. Às vezes é uma dor que a gente já passou e aí a gente quer resolver. Com Sim, certeza, quem já passou pela experiência de comprar apartamento, ir ao banco, e isso, e aquilo, aquilo outro, e o que você falou de ver o entorno já na imagem você já consegue 360, ver, é você já consegue. maravilhoso, né? Porque eu Você mesma tem algumas imagens. eu não sabia que do lado da minha casa tem uma, dá para ouvir o barulho do trem e tem a linha do trem. Eu não sabia disso quando eu comprei. Você não sabia. Ah, geralmente Não. a gente em torno normalmente tem uma imagem que é como se fosse um zoom, é como se pegasse o Google Maps e desse um zoom Aham. nele e você tem um ponto, né, um pin falando, olha, aqui é o MRV, aqui, por exemplo, é uma escola aqui, então normalmente tem isso, tá? E além disso você consegue ver, por exemplo, a área comum, que é legal demais. Você vê exatamente como vai ser a piscina, você vê exatamente como vai ser a churrasqueira, você vê exatamente como vai ser toda a dinâmica do empreendimento da área comum. Isso é fantástico. Não, isso é Para quem muito legal. para É, quem está fica o buscando, né, um convite. apartamento, a gente tem isso. Além disso, a gente tem algumas interfaces interativas, né, que no próprio, quando você vai fazer a compra, né, você consegue rotacionar a planta, né, dar zoom. Então você tem esse tipo você consegue fazer como se fosse uma rotação Como 3D, se a gente não sendo estivesse muito dando um técnico. passeio, né? Como se a gente Como estivesse dando um você estivesse dando passeio um passeio em volta da obra para fantástica. realmente saber como é. A Não, é equipe muito é legal. sensacional. A equipe é sensacional. Quando eu soube disso, eu fiquei logo assim, nossa, eu quero saber mais dessa história, porque até eu cheguei a comentar. Às vezes teve gente achando que esse seria um assunto interessante só para quem é de construção civil, engenharia civil, e eu vejo que não, porque quando a gente ouve que existe uma venda de apartamento online, aquela certeza, que não era uma certeza, né? Assim, hoje em dia tudo tem que ser questionável. Mas aquela coisa, não se compra nada caro na internet. Nossa, isso já mudou. Mudou. Eu tenho que só vender coisas que eu possa pagar com boleto ou cartão de crédito. Não, gente, olha aí, ele já conecta direto com o banco para verificar a aprovação de linha de Sim. crédito. Então já começa a rever outra barreira, jogar fora, né? Outra barreira que às vezes a pessoa tem e ela começa a ver que aquilo já não é tão verdade. E pensar em todas as comodidades, né, para o cliente, levar conveniência, que é outra coisa que eu quero explorar com você, é uma coisa assim que todos os segmentos precisam pensar. Como é que eu levo mais Sim. conveniência para o meu cliente? Como é que Como... eu penso à frente? Porque vocês começaram há muito tempo e agora estão colhendo, né, nesse momento de isolamento, estão colhendo benefícios de já terem se digitalizado lá atrás, né? Sim, exatamente. A gente tem que entender, colocar o cliente no meio, né, no centro, e entender como que é a jornada do nosso cliente. Não necessariamente a gente entende, bom, assim, né, conversando com as equipes, nosso cliente, antes dele entrar, antes dele comprar, ele faz uma série de pesquisas, ele foi no vídeo, no YouTube, ele foi no institucional, ele foi ele viu uma matéria, ele viu uma revista, viu uma reportagem, às vezes ele já foi no plantão de vendas e ele falou, não, eu Ele quero viu uma comprar, live. viu uma live, então assim, temos de tudo, né? Então eu acho assim, fantástico, a equipe é absurdamente fantástico nesse quesito, é uma E me entrega fala, de valor. Me fala uma coisa, a gente já contou um pouco do apartamento online. Quem quiser saber Legal. mais, entra lá, né, para conhecer. Baixa o Chama o Felipe para aplicativo. tirar dúvidas, se for o caso. Lembrando que o Felipe é um funcionário e entre várias outras pessoas, então ele vai contar a experiência dele. E a gente tem que aproveitar aqui tudo que ele tem para contar da parte de inovação também. Eu vi você, vi na internet, você também me falou que existe como se fosse, acho, né? É uma startup que está ligada à Sim. MRV, que vocês conseguem fazer vários testes de ideias, alguma coisa nesse sentido. Como que funciona isso? A MRV tem uma série de startups que ajudam, vocês inovam sozinhos? Como que funciona isso? Bom, vamos começar assim, ó. Ano passado, em 2018, a MRV ela lançou a Lugo, Lugo. Quem quiser procurar no site aí já se interagir.
É uma startup da MRV Engenharia, onde o nosso cliente, o potencial cliente, ele é um cliente que vai alugar o imóvel, né? Então ele não é comprar o imóvel, ele é alugar imóvel. A gente já tem em Curitiba, a gente já tem em Belo Horizonte, a gente já tem isso já, alguns empreendimentos já pronto com essa funcionalidade já operacional. Teoricamente, o que muda, né? Eu falo, estamos fazendo uma prova, né, um conceito, né, novo de experiência de cliente, exatamente nessa área de você consegue fazer alguns tipos de experimentação, né? A gente lá, por exemplo, o condomínio, né? Aí tem um aplicativo da Lucro, tá? Então o nosso condomínio ele consegue, por exemplo, alugar. Eu falo alugar porque é reservar o espaço da churrasqueira pelo aplicativo. Aham. Ele consegue, por exemplo, alugar ou reservar o espaço do salão de festa. Então, você já consegue fazer uma série de marcações, né, ou de rotinas administrativas que antes eram feitas pelo síndico, você já consegue fazer tudo na palma da mão. E Eu isso vi facilita que muito. são Isso conceitos de facilita muito. apartamentos digitais, né? O que Digitais, vocês então assim, comercializam na Lugo. isso, você tem uma portaria digital, você tem um conceito digital muito forte, tem prestação de serviço. Então, isso tudo que eu estou falando para você está no site da Alugo, e assim, a gente tem lá vaga, você pode alugar a vaga ou não. Então, por exemplo, eu quero alugar um apartamento, mas eu não tenho carro, então não necessariamente eu não preciso pagar para uma vaga. Mas se eu tenho 2, 3 carros, então eu vou lá e alugo 2, 3 vagas. Então, assim, você faz todo um contrato, vamos dizer assim, de acordo com a sua demanda, né? O que você Sabe, precisa. sabe outra coisa que eu já vejo que vale a pena da gente ressaltar é que assim, normalmente a gente tem aquela visão o quê? Empresa de construção, de engenharia, né, construtora, tem intenção do quê? De vender apartamento, de vender o imóvel que for. E você está falando que não, que eles estão com um braço ali que é Sim, justamente para quem quer alugar. Então, alugar. já quebra também. A gente está falando de várias coisas que a gente tinha cabeça fechada, achava que ia ser assim, porque estava escrito na pedra, e de repente a gente está vendo que não. Então, olha, uma construtora que também enxerga que muita gente não quer comprar, mas quer alugar. E aí já tem um Sim. braço exclusivo para isso. Isso é É um muito, novo muito nicho. legal. É, É um novo nicho. um nicho que você consegue, e a percepção de quem compra é diferente de quem aluga, né? Então, essa pessoa que aluga, ou então hoje ela está numa cidade e depois ela está em outra, e a ideia é termos, né, vários empreendimentos e várias cidades para justamente compor essa carência de um produto inovador no quesito de aluguel, né? Então, Não, isso facilita é muito. maravilhoso. E eu queria que você Maravilhoso. falasse sobre o iFood Box, Vou falar. porque Você eu viu alguma vejo, reportagem? eu vi no Facebook da Lugo falando como funcionava, acho que foi divulgado em janeiro, alguma coisa assim, Foi. e eu achei muito interessante porque eu acho que quando a gente vê, eu quero que você explique, né, o que que é o iFood Box e por que que isso faz parte das ações da MRV. Para mim, é como se começasse a mexer até com, de repente, o desenho que um arquiteto venha fazer de uma moradia, porque se ele for desenhar sei lá, um conjunto de prédios, alguma coisa assim, se ele estiver fazendo um projeto desse para algo digital e não considerar coisas que a MRV já está fazendo, pode ser que ele não tenha um bom projeto. Exato. O que a gente está fazendo? A gente está antecipando muitas coisas do mercado. Por exemplo, a gente colocou em janeiro o iFood Box. Foi uma parceria. Eu vou até explicar como foi esse contato, mas eu vou explicar primeiro o iFood Box. Teoricamente, como funciona, né? O nosso cliente ele faz o pedido, abaixa o aplicativo do iFood, ele faz o pedido e no local de entrega, se você está próximo de um iFood Box, ele aponta como entregar no iFood Box, no endereço tal. Então você pode fazer, o nosso cliente, né, ele pode fazer essa entrega lá. Então o motoqueiro ele chega com aquele pedido, no aplicativo do próprio motoqueiro já aponta que é para um iFood Box naquele endereço. Então o motoqueiro ele se identifica na portaria, olha, eu preciso ir no locker do iFood para entregar. E quando ele chega próximo do iFood Box, ele tem uma chavezinha, uma codificação, e ele vai lá, abre a portinha, coloca a comida lá e quando ele fecha,
o próprio aplicativo sabe que ele fechou e manda uma mensagem para o nosso cliente. Olha que interessante, né? Para o condômino já descer e poder retirar. Não, e é legal porque o motoboy ele não tem acesso ao empreendimento. Então ele fica um pouco ali já na portaria, né? A gente está fazendo a ideia é que o motoboy não precise se deslocar dentro do empreendimento, algo do tipo, ou seja, aumentando a segurança e sendo um facilitador para o nosso cliente, que muitas vezes não quer ter um contato com o motoboy. Né? Outra coisa que você me falou e que eu acho legal é que assim, é como se vocês também, de novo, além da venda do apartamento online, vocês tivessem feito uma solução que para este momento caiu como uma luva. Porque a gente está falando de distanciamento social, então vocês têm. A gente está pedindo um monte de coisa para entregar em casa. E não tem nenhum problema, né? Na verdade, tem a maior facilidade de deixar no armário, né? Que para quem não entendeu, o iFood Box é um armário que a gente pode chamar de locker, que então tem lá uma área de vários armários, o entregador coloca no armário, quem solicitou o pedido é notificado, não precisa se preocupar com contato, e o distanciamento social está totalmente garantido. Sim. Além disso, por exemplo, eu saio do meu emprego, vamos supor que eu demoro 30 minutos para chegar na minha residência, então eu já posso fazer o pedido no meu próprio emprego, né? Tendo essa distância. Então, quando eu chegar no meu apartamento, a minha comida já vai estar lá. E o próprio aplicativo, ele tem uma ferramenta que, quando todos os boxes, né, do iFood Box estão preenchidos, aí ele não permite colocar mais uma comida lá, por exemplo, né? Então, ele faz essa gestão toda com relação a isso. Nossa, eu queria um armário desse aqui no meu prédio, porque é a maior briga, porque a portaria não pode receber, e ainda mais com essa coisa de todo mundo em casa, a gente sabe que se a portaria for receber o pedido de todo mundo, vai ter que deixar o porteiro do lado de fora da portaria. Tem alguns empreendimentos que tem fila, né, de motoboy para entregar. É aquele. E você nem sabe que tanta gente está lá fora, e aquela um pouco de confusão. A gente fez essa experimentação, implantou na Lugo recentemente, foi um sucesso. E a ideia é justamente essa, de facilitar a vida do meu cliente, né? Trazer inovações para facilitar o meu cliente. Então, a gente percebeu, aí lendo um pouco mais sobre o iFood, a gente percebeu, o próprio iFood fala um pouco disso, que a quantidade de pedidos de mulheres à noite aumentou, porque ela se sentiu mais segura de pedir com o motoboy 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, falou, não, agora já conseguimos, né, teoricamente, impactar. Olha que interessante. E outra coisa que você me falou que eu achei muito legal é que vocês perceberam na hora de criar, né, considerar isso dentro dos empreendimentos de vocês, é que existia um tempo, acho que de 22 minutos, que é mais ou menos a média que o entregador fica esperando para que o solicitante desça e retire o pedido, né? Isso foram dados que a própria iFood passou para a gente, que muitas vezes o motoboy, né, ele demora 11 minutos para fazer a entrega e demora 20 minutos para, de fato, entregar. Então, ele ficava parado. Às vezes, a pessoa tinha que atender o telefone ou ia fazer alguma coisa, descer do elevador, até chegar na portaria, né, de se deslocar. Colocar uma roupa, às vezes. Colocar uma roupa, né, tirar o pijama. Então, isso foi, para eles, o famoso ganha-ganha, né? Para eles foi bom, porque os motoboys, teoricamente, chega, coloca e sai, né? Então já estão prontos para fazer outra rota. E para o nosso cliente foi bom também, porque tem toda essa comodidade, né? De já saber que está ali tudo certinho. Gente, é muito legal, porque a gente está acostumado a ver, né? Ou também é uma crença que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que startup é inovador e empresa grande é engessado. E tudo que você está me contando é assim, vocês estão super atuais, estão à frente de várias coisas, né? E é uma coisa assim, é uma empresa grande que inova muito. É muito legal, realmente é verdade. E eu queria que você contasse um pouco para a gente saber, assim, quando você você recebe um projeto dentro da área de inovação. Você começa sozinho, você busca ajuda de fora, vocês fazem tudo sozinhos, todo mundo... como que é isso, assim, de vocês conseguirem
fazer tantas coisas. Tantas coisas, né, ao mesmo tempo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou acelerado, então a gente faz muitas coisas. Bom, existem demandas internas, né, dos setores com relação a promover a inovação, seja na área ou qual é a dor, né, das áreas. Como todas as empresas, né? Então, como que é feito, né? Existe uma questão de priorização das demandas, né? Tudo muito bem elaborado, mas a partir do momento que a gente tem um projeto, né, que se cria um projeto, tem as questões das definições, do que, né, dos requisitos, do escopo, e aí tem projetos que a gente internamente a gente consegue trabalhar, né, desenvolver, e tem projetos que a gente não tem uma certa solução. Então, muitas vezes a gente vai chamada inovação aberta, né? A gente procura o mercado para tentar sanar essa dor. Vou dizer dor porque Eu vou muitas vezes fazer é uma uma dor. pergunta como se fosse assim um super problema, tá? Você falou que tem projetos que vocês não sabem o que tem que fazer. Isso é visto como um problema, como um erro, ou é algo normal no dia Não, a dia de tá. vocês? O não sabe é assim, a gente tem uma demanda, né? A gente trabalha em cima do escopo, né? Então a gente vai lá e tem todos os requisitos. A gente faz o levantamento de requisitos, né? Qual Uhum. entende, né, a área e faz uma aproximação da área para saber de fato o que é aquela demanda, o que ela vai resolver, qual o problema, né? Então o não saber muitas vezes é porque às vezes o detalhe do detalhe do detalhe tá na Eu ponta. sei, o que eu quero que você fale é outra coisa. Eu quero que O que você você quer que eu fale? conte algo maravilhoso que você não Eu vou percebe que contar. você tem, que é o seguinte, que vocês têm. Você está dizendo que tem projetos que vocês conseguem resolver dentro de casa e Sim, tem outros que vocês não conseguem. Isso de não vocês conseguimos. não conseguirem é visto como um problema ou como algo normal? Não é visto como problema. Faz parte do jogo buscar novas soluções no mercado. Isso eu É faço isso que eu muito, queria que você falasse. é o meu dia a dia. Assim, então, eu tenho exemplos claros que os projetos que eu tenho, alguns, né, voltados com relação à experiência do cliente, tem muita coisa que a gente não quer inventar a roda. Às vezes a roda já está pronta, então a gente só precisa fazer a adequação, às vezes, né, fazer a implementação. Mas, assim, sempre compartilhando com as outras áreas, com o jurídico, com o TI, com relacionamento ao cliente, com várias áreas, olham para aquele problema e, com base nisso, a gente busca a solução. Eu fiz muito isso no início desse ano, quando eu fui, por exemplo, no Fieng Lab. Então, fui lá, bati na porta, olha, eu queria saber o que vocês estão fazendo aqui, né? Assim, quais são os projetos, quais são as startups, porque eu tinha uma série de demandas, né? Que às vezes era só fazer conexão com a área. Então, a área tinha uma determinada demanda, era só fazer a conexão e resolvido o problema. Ou não, às vezes tinha um projeto para a gente, ele não tinha a 100% da solução, mas tinha 20% da solução. A gente já não começa do zero, a gente já começa né, com esse embasamento, olha, vamos trabalhar esses outros 80%. Com base nisso, a gente consegue, né, acelerar. Então, o que a gente costuma fazer muito lá, assim, a inovação ela não tem um projeto, a gente é acelerador dos projetos, né? Então, assim, Eu o projeto é adoro quando você todas as conta. áreas. O papel da inovação é ser um agente da transformação. Então, a Então, gente vai repete na. para mim, vocês não têm projetos na área de inovação? Não, a gente tem os projetos, mas assim, o projeto, alguns deles não são da inovação, são da MRV, né? O projeto é da empresa. Então a gente acelera esses projetos, né? Assim, não existe o projeto aquele projeto é só da inovação. Não, porque a gente tem que fazer, tem os pares, tem a TI, tem o jurídico, tem a engenharia, tem seja lá qual área for. Então os projetos, né? A gente é agente de aceleração. A gente Eu acho acelera, muito, tenta muito acelerar. legal, gente, isso que ele está E é falando. Eu legal fico até demais. enlouquecida pelo seguinte: quando a gente está falando de uma empresa que ainda não está pronta para receber a inovação, o que que tem? É assim, esse é o meu projeto, esse é o projeto dele, esse é o projeto da outra área, como se todo mundo tivesse um projeto e que às vezes até ficasse confrontando um com o outro. Isso em quem tem ainda uma estrutura analógica, tradicional, atrasada, engessada e ok, não vou dar mais características. Quando a gente está falando de uma empresa atual, você está trazendo que assim, a área de inovação
ela incentiva projetos nas áreas e ela vai fazer com que aquilo aconteça. Os projetos são das Sim, áreas. são das áreas A área com... de inovação, ela vai fazer acontecer. Mas o Sim, a gente projeto, abraça, né? vocês Abraça incentivam que e as acredita. áreas, vocês fomentam ali que as áreas, assim, ó, se coça, eu quero que vocês inovem, vai lá, é para começar a Me ajuda a inovar. inovar. Sim, tem É, todo ajuda a esse inovar, trabalho. vocês têm isso lá dentro. Sim, temos. E interessante que a gente participa. Então, por exemplo, tem alguns squads da TI, né? Então, por exemplo, a plataforma habitacional MRV, ela tem uma série de squads dentro dessa plataforma e sempre a gente participa das reuniões, né, para ver o que tem no mercado que a gente possa talvez acelerar Uhum. aquela entrega daquela squad, né, específica. Então a gente consegue fazer isso muito bem, conectar, conexão externa, porque muitas vezes o pessoal da squad, eu falo isso, da TI ou de qual área for, ele está ali naquele momento dele, né, na Até porque rotina. a squad pode ser de várias áreas juntas, né? Não é uma Sim, squad de TI. multidisciplinas, Normalmente a isso. squad vai ser de várias pessoas, né? De De várias várias áreas. pessoas. Hoje fica concentrada, a grande parte das squads fica dentro da TI. Ela, inclusive, tem algumas, no canal MRV, tem algumas informações bem consolidadas a respeito disso, que foi um patamar enorme de inovação, quando criou-se, né, multitarefas, né, no mesmo grupo, e você consegue sinergia de todas as áreas. Todos estão É, convergindo para onde? Para multidisciplinaridade, aquilo. né? Você consegue fazer a conversão daquela quantidade de recursos para um fim, que é, por exemplo, um dos, né, é a venda digital. Então, isso já veio aí de algum tempo atrás, que agora está bem consolidada, né, maduro. Isso é Muito, fantástico. muito legal. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, que eu estou enchendo o Felipe de pergunta, tá? Se alguém tiver pergunta, pode mandar que a gente já viabiliza. Eu esqueci de te perguntar e eu queria saber, quando a gente fala de uma empresa, né, que já está estruturada, que já vem buscando a digitalização, a inovação como dia a dia, né, já faz tempo, a gente sabe que vocês inovam com facilidade, tanto que você está contando evidências disso, né? Vocês estão conseguindo inovar muito. Você tem alguma coisa assim que te vem à mente para quem tem dificuldade dentro da empresa, que ainda não conseguiu achar um caminho para inovar, por onde começar? Para quem não tem, às vezes, a estrutura que a MRV tem, o que você acha que daria para indicar? Eu vejo assim, né? Quando eu faço contato com as startups, eu vejo assim, tentar entender, colocar na posição do cliente. É fundamental. Você consegue, né, centralizar todo o esforço para atender o seu cliente, né? Então, se todas as inovações, né, passam a ser referência para o seu cliente. Isso é fundamental. Quem acha que sim, que só consegue inovar a empresa grande, algumas vezes, eu busquei, eu fui aqui, eu moro em Belo Horizonte, então eu busquei, por exemplo, empresas do governo, vamos dizer assim, né? Que eu fui no BHTech, eu fui no Fieng Lab, e muitas vezes eu não me identificava, né? No primeira visita, marcava, entrava no site, preenchia o formulário, falava assim, ó, quero conhecer. Eu não colocava lá, eu ia sábado, né? Que às vezes funciona, ou após o horário de expediente também, eu ia também no horário de expediente. E muitas vezes eu não colocava que eu era um funcionário da MRV. Então eu ia de peito aberto para tentar entender o que era, para ver se fazia sentido ou não. E com base nisso, eu era recebido sem saber que eu era uma empresa, a MRV Engenharia. Eu poderia ser uma E você empresa. recomenda que as pessoas façam isso? Eu recomendo demais que as pessoas levantem da cadeira. O meu gestor fala muito. Cara, levanta da cadeira, vai lá, entende, vê qual que é o problema, consolida as informações e busque soluções. Buscar a solução é muito apropriado para quem está nessa área de inovação, né? Não ficar acomodado, sair, ir além, né? Então eu não estou conseguindo enxergar, mas vai que vai dar certo. E isso faz parte da nossa rotina. Então a gente busca soluções
E muitas vezes a gente não tem inicialmente. Então a gente entra em contato com as empresas, né, com as startups, justamente para tentar Então esse ponto de conexão. essa é a dica aí que o Felipe deixa para a gente realmente sair da cadeira, bater na porta de quem pode ajudar, tentar conhecer o que tem próximo, né? Ou que tem distante, É próximo. para conseguir compor ali alguma coisa. Bem legal. E você Bem já fez legal. algum curso de inovação, alguma coisa que ajudasse nesse processo, que você recomende que as pessoas busquem? Eu fiz curso de Design Thinking no início do ano, é fundamental. E você tem aquela experimentação de sair na rua, né, para fazer o contato com o cliente, para validar aquele protótipo, né? Você tem uma ideia, você tem um conceito e fala assim, ó, faz sentido para você ou não? Olha, porque o que eu penso talvez é diferente do que o meu cliente pensa. Então, assim, nesse mundo que a gente está hoje, de empreendedorismo, né, de tentar achar uma solução, né, buscar novas soluções, é fundamental fazer testes, testar. Então eu não preciso fazer um sistema muito, né, grandioso. Às vezes a gente começa com pequenas fases. Eu costumo dizer muito que às vezes o meu problema, vamos supor, locomoção, né, ou algo do tipo. Então primeiro eu preciso sair do ponto A para o ponto B. Exemplo. Então, primeiro, eu não preciso fazer, né, um carro. Vamos começar um skate. Esse skate, que cor que é, como é que ele é, alguma coisa do tipo. Ah, fiz isso, tá bacana. Você testou, é isso? É. Ah, então agora nós vamos para o patinete. Vamos melhorar. Patinete, como é que tá? Faz a experiência com o cliente, vê se tem afinidade, não tem. Opa, vamos para onde? Agora vamos para a bicicleta. Agora vamos para a moto. Agora vamos para o carro. Então, essa jornada toda de melhorias é o momento de você fazer essa experimentação. Em vez de eu esperar 1 ano, 2 anos, ou seja lá quanto tempo para fazer o projeto todo, a gente usa essas pequenas etapas, né, justamente para prototipagem, para fazer os testes, o MVP. E a gente consegue, com isso, exatamente assim, olha, eu estou errando, é você te dar o norte. Então, às vezes, a gente faz um desvio, né? Às vezes o meu cliente fala, não, não é isso que eu quero. Opa, te dá o norte de novo. Às vezes você sai um pouquinho, te dá o norte de novo. Então, essa saída e voltar esse retorno, ele é fundamental nesse momento que você está pensando, né, de ideias. Então, testem. Design Thinking é muito importante. É um curso que eu fiz que eu achei fantástico, porque fui atrás, fui na rua, fui pesquisar, fui colher dados, voltei, analisei, fui lá de novo, faz sentido, não faz. E isso acho que as pessoas atrás do computador muitas vezes não têm essa percepção do cliente. O que eu acho que o meu cliente vai gostar, não necessariamente o meu cliente vai gostar. Então Ai, você vai lá e gente, faz o vamos teste. ouvir esse tipo de coisa. A gente tem que encerrar por causa do tempo. Eu quero muito te agradecer. Eu E que com relação a agradeço. essa parte de realmente sair da frente do computador, falar com que o cliente, falar com o cliente, ver, ouvir, sentir o que realmente o cliente quer, é maravilhoso. E eu vejo que acaba sendo às vezes uma escassez, que Sim, nem todo curso de design thinking ou de inovação incentiva isso. E eu acho que agora, neste momento, às vezes existe uma coisa até assim, o que eu faço no ramo de construção? O que eu faço como eletricista? O que eu faço como não sei o quê? Cada um tem que ter a possibilidade de conseguir falar com o seu cliente, porque vir uma solução pronta de fora e dizer assim, olha, isso daqui é perfeito para o ramo de lava rápido, para o ramo de automotivo. Não dá para ter essa garantia, porque só quem está ali e sente o que o cliente busca, a dor do cliente, consegue realmente transformar em ideias maravilhosas. Felipe, obrigada. obrigado. Espero Eu que que todo mundo tenha agradeço. aprendido com você, sentido Então, esse amor que você tem pela atuação que você faz. A gente sente daqui. Eu quero muito agradecer a todo mundo obrigado. que está aqui. E a gente amanhã tem mais uma conversa às 5 horas. Felipe, muito, muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.